consulta com meu pai e não podia deixar de ir. Ele já tem 94 anos e eu precisava, e demorou um pouco. Mas eu agradeço vocês terem esperado, tá bom? Imagina, então, nós vamos dar início à audiência, né? Vamos tomar o depoimento pessoal do almoço, seu Nataílson, não é isso? Se for requerido pelo seu Bruno, né? O estilo dele, não é isso? O depoimento dele. E eu vou pedir que o seu Fernando Palácio saia da sala, enquanto eu tomo o depoimento dele. Seu Fernando, eu vou lhe remover, aí o senhor pede para entrar posteriormente. Pronto. Então, vamos dar início. Seu Nataílson, eu vou lhe fazer umas perguntas, depois vou deixar que o doutor Bruno pergunte para o senhor, tá bom? O senhor comprou, então, esse apartamento, não é isso? Essa unidade com a Escudo, com a construtora Escudo, não foi isso? Está me ouvindo? Não estou entendendo, está cortando. Tá. Cortou a ligação. O senhor comprou, né, esse imóvel da Escudo, não é isso? Sim. Sim. Pois é, né? E eu quero lhe perguntar, ele foi entregue no prazo? Não. Esse apartamento? Não. Quanto tempo já demorou para entregar? Doutora, é para ser de maio, foi para ser entregue em outubro. Sim. Do ano de 2019, não é isso? Isso. 15/10. Sim. Me parece que eles entregaram, mas o senhor não recebeu, não é isso? O imóvel, porque não se tratava do imóvel que o senhor tinha comprado, né? Que tinha contratado. No contrato não foi esse o imóvel, não é isso? Não foi esse. Se o senhor comprou, teria um garden, né? Tipo uma areazinha, um jardim, não é isso? Isso. E quando foram o apartamento que foram entregar, a unidade, não tinha esse garden. Não tinha. É isso? Eu quero só lhe perguntar, assim, o preço não era o mesmo. Do Colgado e sem diferente. Garden, é isso? Diferente. São valores diferentes. Valores diferentes, sim. O senhor, quando comprou, que assinou o contrato, no contrato não consta que o imóvel tinha esse garden, não qualificava o imóvel, não tinha a qualificação dele. A descrição do imóvel não dizia, no contrato não dizia, quando o senhor comprou, que assinou, não constava que o seu apartamento era com garden, que tinha essa parte. Tinha essa especificação. O senhor entendeu? Essa especificação eu não assinei, eu não prestei atenção, até porque foi assinado 2 vezes o contrato. Uhum. Fui assinado a primeira vez, aí depois me chamaram para assinar de novo. Por quê? Isso lá na Escudo. Sim, por quê? Por que chamaram outra vez para o senhor assinar? Não me recordo, mas porque tinha sido feito errado. Eu não me lembro muito bem, mas eu assinei 2 vezes. Esse mesmo documento. O senhor não se recorda se tem, não prestou atenção, se tinha, na especificação do imóvel, tinha que esse imóvel tinha o garden, né? Esse jardinzinho que o senhor fala. Não. Eu prestei atenção só no valor, porque o valor é o que dizia que era com garden, o valor de 134 mil. Sim, mas o andar era o mesmo? O andar era o mesmo? Sim. O andar é o mesmo que o senhor comprou, né? Não houve diferença com relação a isso, né? Sim. Não. E o senhor até hoje não recebeu o imóvel? Não, até hoje não recebi. Mas porque o senhor não quis receber, né? Porque o senhor acha que não é o mesmo que o senhor comprou, é isso? Sim, com certeza. Não recebi porque não foi o que eu comprei. Tá bom. Eu comprei, tem um garden, o valor é superior ao sem garden. Qual é o andar do prédio? Do teu imóvel? Qual o andar da unidade que o senhor comprou? É o térreo. Térreo? O térreo? Isso. Tá bom. Eu lhe agradeço, tá, seu Nataílson? E eu vou pedir para o senhor Bruno, o senhor vai perguntar, seu doutor Bruno? Não, Excelência, Vossa Excelência já perguntou tudo que eu queria que o autor falasse.
Tá bom, então. Então, eu vou pedir para que o doutor José Augusto, que entre agora o doutor Bruno, né? Que entre o preposto da requerida. Deixa eu ligar para ele aqui, Excelência, só um instante. Tá, por favor. Foi só entregue, me parece que em outubro, isso é verdade? É isso mesmo? Eu tenho que Houve esse confirmar. atraso? Tu não sabe se houve atraso na entrega, né? Não, houve o prazo de entrega está conforme o previsto no contrato, doutora. Não houve atrasos. Não houve atrasos. Não houve atraso, tá bom. Então, é o que eu queria lhe perguntar. Outra coisa, nesses imóveis que foram construídos, né, esse imóvel que foi construído, né, com essas unidades, todos os apartamentos são iguais ou existe apartamento diferenciado? Se existe apartamento que tem um jardinzinho, um imóvel, a unidade que tem um jardim, que chama de garden, e outros não. Tudo é uniforme, todos são iguais. Doutora, os apartamentos são diferenciados e seguem tal como... Cortou aqui um pouco. O áudio, né? Eu não estou conseguindo ouvir aqui o áudio, né? Apareceu de novo aqui. Não, doutora. O Alô, Bruno, o advogado, que desapareceu. O senhor está ouvindo, Excelência, Bruno? Excelência, eu estou ouvindo, eu só desliguei a minha câmera. Eu acho que minha internet está ruim a conexão. Eu desliguei a câmera para conseguir ouvir a audiência. Sim. Vamos lá, doutora. Pois não. Assim como qualquer empreendimento imobiliário, eu só posso começar a venda após o registro no memorial de incorporação. E no memorial de incorporação foi devidamente registrado e havia previsão de apartamentos com garden e apartamentos sem garden. As unidades com final 1, as unidades com final 1, 2, 3 e 4 nos apartamentos térreo têm a previsão de garden prevista no memorial de incorporação e foram entregues tal como. As unidades com final 5, 6, 7 e 8, ou seja, os apartamentos do térreo cujo final terminaria
5, 6, 7 e 8 não estavam previstos com Garden. Convém ressaltar, Excelência, que o projeto foi aprovado, foi devidamente registrado no Memorial de Incorporação, as peças publicitárias todas deixavam claras sobre a possibilidade de apartamentos com Garden e sem Garden, doutora. Inclusive, nas matrículas individualizadas dos apartamentos que possuem Garden, ela é descrita de forma clara. Salvo engano, houve até a apresentação de uma matrícula de uma unidade que não é a unidade em questão, mas ela descreve claramente o que se trata do Garden, que é uma área acessória que compõe o apartamento. Deixa eu lhe perguntar. No contrato específico desse imóvel, que é objeto deste processo, constava que o imóvel adquirido pelo autor, no caso, o senhor Natailson, era com Garden? Não. Em nenhuma parte do contrato consta isso daí nesta unidade, doutora. E ele me falou que por 2 vezes ele assinou o contrato. Nessas 2 vezes que ele assinou foi por que motivo? Que ele teve que voltar para assinar o contrato novamente? Doutora, eu não sei lhe precisar qual foi o motivo que ele assinou, mas é comum que ocorra uma seguinte situação. A pessoa avalia uma unidade, um preço pela Caixa Econômica, que seria uma unidade específica. Quando ele faz isso daí, a Caixa faz alguma reavaliação ou reclassificação. Eu não sei lhe precisar qual foi o motivo que ele assinou contratos diferentes. Mas em ambos os contratos constava que não tinha o Garden. Eu posso lhe na garantir unidade que ele adquiriu, não tinha. Eu posso lhe garantir que na unidade 8 jamais constou no contrato, jamais constou em qualquer peça publicitária ou, inclusive, no registro do Memorial de Incorporação, a presença de Garden, doutora. Sim, eu sei. Então, eu vou deixar agora, doutor José Augusto, o senhor vai perguntar? Sim, Excelência. O senhor pode fazer a pergunta diretamente ao senhor Fernando, o senhor responda a ele, viu, senhor Fernando? Ok. Eu gostaria de saber do preposto o valor de um apartamento com Garden e um valor de um apartamento sem Garden. Doutor José Augusto, não existe preço tabelado. Eu não tenho preço tabelado para uma unidade. Nós mudávamos preços a cada mês, doutor. E o que acontece é o seguinte, a negociação de preço é diretamente com a própria empresa. Não há um preço tabelado. Mas se o senhor for olhar, na própria tabela, esclarece quais são as unidades que possuem Garden, doutor. O valor é diferente, só para complementar aqui, doutor, por favor. O valor é diferente do que tem Garden, não tem? É maior o valor? Existe uma diferença de valores, doutor. Assim como existe diferença de preços também, assim como a cada mês se muda a tabela. Então, assim, você tem várias diferenças de preços na unidade. Deixa eu tentar ser mais claro. Eu acho que ele não conseguiu responder. Eu só quero saber se um apartamento com Garden é o mesmo preço de um apartamento sem ou ele é mais caro? Garden. É negociável, doutor. Eu posso negociar um apartamento com condições comerciais, isso a critério. Eu posso negociar um apartamento mais barato ou mais caro. É assim Seu como Fernando, você negocia um carro. Seu Fernando, eu preciso que o senhor seja mais objetivo. Existe diferença de valor entre apartamento com Garden e sem Garden? Sim ou não? Doutor, se é mais caro ou se não é mais deixa eu só caro? lhe perguntar. Se vai negociar, eu acho que ele quer saber só se existiam os preços eram diversificados, havia o valor diferente dos preços. Com Garden seria mais caro e sem o Garden seria mais barato. Quanto à comercialização que pode existir, isso aí é uma outra situação. Se existe ou não a negociação. Mas ele só quer saber se havia essa diferença de preço de um apartamento para outro. Não é isso, doutor? A diferença de preço em tabela, doutor. Isso daí sempre foi claro, diferença de preço. Agora, volta a deixar claro, e ao contrário do que o doutor Zé Augusto estava sugerindo, eu fui muito claro. Há diferença de preços, mas isso é negociável caso a caso. Assim como você chega numa concessionária para comprar um carro, você pode negociar condições diferentes,
e muda preços também a cada instante, doutor. A mesma situação acontece no mercado imobiliário. Não é um produto que é tabelado e tem um preço fixo. Tá, enquanto a isso já tem prova nos autos, tem uma tabela de valores com tais valores dos apartamentos. Então, continue. Ficou muito claro para o autor sobre isso. Uma outra pergunta, o apartamento que foi vendido para o autor, foi claro para ele que teria garden? Doutor, em momento algum nós prometemos um apartamento com garden com ele. O senhor me alega que foi prometido. No contrato de compra e venda não especificava nenhum garden para o apartamento da coluna 8, no registro do memorial de incorporação e todo o restante da apresentação. Isso não fazia se constar, doutor. Eu não sei com base em que o autor alega que adquiriu a unidade com garden, mas eu posso lhe garantir que em nenhum contrato que ele assinou conosco fazia constar o apartamento como se ele estivesse comprando um apartamento com garden, já que esta unidade não tinha. E nunca previu. Excelência, eu não tenho mais perguntas, mas eu gostaria de fazer um requerimento. Diga. Eu gostaria de requerer litigância de má-fé da requerida, porque o preposto acaba de dizer que não houve atraso, e pelo contrato está doutor, muito claro. Isso aí vai ser julgado. Isso aí vai ser julgado no momento. Tá, mas exato. Mas na petição momento não há litigância de má-fé. Mas não há pedido na petição inicial. Eu gostaria de fazer esse requerimento agora, nesse momento. Vai ficar registrado aí, seu pedido, tá? Registrado por gentileza. Assim como ele disse também que não há tabela de valores diferentes. Excelência, já é o momento para alegações finais, aqui, porque o advogado do autor está querendo fazer alegações finais aqui. Acho que sim também, doutor. Eu acho que não são alegações vamos deixar finais. bem aqui, isso aí é no final que se vai ver, doutor. Entendeu? Vamos aqui na frente. Só quero que fique consignado. Muito obrigada. Doutor, vai ficar consignado, e além do que, está sendo gravado. Se o senhor não sabe, está sendo gravado. Áudio está sendo, tudo que o senhor está dizendo, tudo que é dito aqui, está gravado, tá bom? Então, vamos dar continuidade, vamos passar a oitiva da testemunha. O senhor tem testemunha, doutor? Sim. Excelência, só parece que ela não foi, ou não? Ela não foi arrolada, essa testemunha, de modo que a requerida, ela pede que não seja ouvida mesmo uma vez que ela não tenha sido arrolada, vai haver um prejuízo para a defesa, porque ela não tomou conhecimento dessa testemunha, não pode nem se preparar, por exemplo, para checar. De fato, se ela não foi arrolada, ela não pode ser ouvida. Excelência, no seu próprio despacho, a senhora condiz que a parte apresente as testemunhas em audiência, e ainda assim, eu fiz um relato ainda há pouco, que o próprio artigo 450, ele traz a possibilidade de apresentar as testemunhas, mas isso não se torna uma obrigação, não estou enganado, isso não se torna uma obrigatoriedade. Peraí, o próprio artigo 450... Quando ele diz sempre, o doutor está falando que ele diz que sempre, possibilidade, com relação à qualificação, não o rol. O rol sempre foi preciso, escute, o rol sempre é preciso para efeito de contradita. Isso aí o artigo 407 diz isso, entendeu? E que ele cobrirá as partes com a data que justificar, e se não fixar a data, ele pode, 10 dias, segundo a própria lei, a letra do artigo, entendeu? Então, e esse que o senhor cita, que é do 450, que o senhor fala, ele já faz ele só diz assim, com relação ao rol de testemunhas, sempre que possível, poderá deixar de constar o quê? Endereço, profissão, esse tipo de coisa, uma qualificação, não isso. Mas o rol é sempre necessário por conta de quê? Para efeito de contradita. Isso aí nunca mudou, entendeu? Então, eu não vou poder ouvir essa testemunha. Vai haver prejuízo para a parte autora, porque a única testemunha, inclusive, é o corretor que vendeu para ele, que garantiu a ele que seria um apartamento com garden, o corretor da própria empresa que vendeu a ele isso. Sim, então, mas a lei tem prazo, doutor, e é para ser feito, eu não posso... Excelência, o seu despacho doutor, foi no sentido de apresentar em audiência.
Veja o seu despacho, está aí nos autos, só que apresentasse em audiência. Mas isso não quer dizer que não tem. Lá tem que apresentar o rol de testemunha. Não, mas eu segui o seu despacho. Não, isso não quer dizer que você não tem que apresentar doutora, o rol, doutor. Não, mas Não eu quer tô dizer que você seguindo não seu tem que apresentar o despacho. rol. Se a senhora pede Doutor, eu não vou apresentar discutir em meu despacho com o audiência, senhor aqui. Eu não vou discutir meu mas, despacho. mas eu estou seguindo o despacho Se que a senhora eu deu. sou uma A senhora pessoa- deu um peraí. despacho Eu costumo para que fazer seja isso. apresentado em audiência, eu estou apresentando em audiência. A senhora não deu prazo para preclusão, caso não rolasse a testemunha. Isso não diz respeito ao rol, doutor. Excelência, O Doutora, fato de apresentar em banca não diz respeito a só um colocar esclarecimento. uma a questão de depositar o rol em cartório. praticidade. Veja o artigo 407. Eu estou seguindo o 450, que foi citado. Siga o 7. Olha o 7. Doutora Mariana, Excelência, pode abrir o despacho da doutora, por gentileza, para a gente verificar? O Excelência, despacho só um da esclare- doutora diz que é para apresentar, não diz que é para apresentar o rol. Contudo, o artigo 407, eu vou ler para o senhor. Se puder parte, para o justiça, na audiência, depositar em cartório o rol. Omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 dias antes da audiência. Isso que diz o artigo 407. Tá, Então, o mas senhor eu tinha tô seguindo 10 o dias antes da despacho. audiência para apresentar o rol. Eu estou seguindo Excelência. o despacho da magistrada. O despacho da magistrada é que dá todo o segmento da fase processual. Não, na realidade não, doutor. A juíza, em momento algum, dispensou a apresentação de rol de testemunhas, tanto que a requerida apresentou no prazo. Não, ela não Vossa dispensou, Excelência está mas confundindo. ela O que ela apresentou o dispensou, despacho. O que ela determinou é que as partes trouxessem as audiências em banca, Independente de intimação. intimação. Ou seja, o judiciário não teria que mandar intimação pessoal para as testemunhas arroladas. Foi isso que a juíza determinou. Ela não dispensou a apresentação do rol de testemunhas. Está no despacho. Doutora, ali seu áudio. Seu áudio. Bom, doutor, isso é uma questão legal, entendeu? E nós vamos dar continuidade. Eu vou ouvir a testemunha da requerida. O senhor pode pedir para ela entrar, Bruno? Doutor Bruno. Fernando, Maria Fernando, Bethânia Paiva Cavalcante Santana. Já estou solicitando para a Bethânia que entre. Só um instante. Bethânia, por favor, entra na sala de audiência. Tá, obrigado. Meu Deus, cadê o negócio da minha mão? a área Espaço Garden, ela obviamente tem uma metragem, né? Essa área, ela vem especificada no registro imobiliário das unidades que tem Espaço Garden? Sim, em todas elas. Tanto no projeto que foi aprovado, quanto no memorial de incorporação, como nos contratos com a Caixa Econômica e nos memoriais descritivos também. Essa unidade adquirida pelo senhor Natailson, ela continha Espaço Garden? Não. Você pode me dizer se é possível a construtora, no atual momento em que o empreendimento já está concluído, se ela quiser construir um Espaço Garden lá na unidade do autor, é possível construir? Não é possível. Ok, sem mais perguntas, excelência.
Doutor José Augusto, o senhor pode perguntar. Vai perguntar? Faça a pergunta Pois diretamente. Bom dia. Me desculpe, qual é o Bom nome dia. da testemunha? Maria Bethânia. Betânia, dona Betânia. Tá. Dona Maria, qual é o bloco e o apartamento do autor, por gentileza? É o bloco 11, unidade 8. Tá. Quem foi o corretor que fez a venda para ele? Eu não sei lhe informar. Tá. A senhora, como arquiteta, a senhora sabe dizer sobre as unidades vendidas para todos os adquirentes? Não, eu sei lhe dizer sobre os projetos, o que foi especificado em projeto. Tá, é porque foi feita uma pergunta para a senhora se a unidade do autor tinha garden, a senhora disse que não tinha garden. Não tem. Então, por isso a Não pergunta. tem Se a senhora... porque, em projeto, as unidades que têm garden são as unidades com terminação de 1 a 4. E como a dele é a 8, não possui. Tá bem. Mais uma pergunta. Existe diferença de valores entre apartamento com garden e sem garden? Essa informação eu não detenho. Mas a senhora é arquiteta, a senhora sabe que metragem a mais custa um valor maior. Eu vou repetir a pergunta. O apartamento do autor, que vocês estão dizendo que é sem garden, qual o valor do contrato que ele pagou? Eu não A senhora tenho sabe ou não acesso ao sabe? contrato. Se a senhora Eu tenho não acesso a sabe, projetos. a senhora não sabe responder, né, doutor? Eu não sei responder essa pergunta. Continue, doutor. Ela não sabe responder, se ela não sabe, né? É interessante que ela sabe o Dê bloco, o continuidade. apartamento, mas não sabe dizer se o dele possui. Muito interessante. Continue. Tá. O contrato que foi feito com a Caixa Econômica, ele já previa o valor que foi feito no contrato de promessa de compra e venda, correto? Como eu estou lhe dizendo, o que você me perguntar sobre projeto, memorial de incorporação, registro em cartório e financiamento com a Caixa Econômica, eu vou lhe responder. Tudo que for relacionado à questão comercial de valores, eu não tenho como responder porque eu não tenho conhecimento sobre isso. Tá, eu só estou insistindo nessa pergunta porque você falou da Caixa Econômica, acabou de repetir, tá? Que todo memorial descritivo, todos esses documentos, inclusive aos contratos da Caixa Econômica do financiamento, que tinham o registro com garden e sem garden, de toda a metragem, com tudo isso. relação, deixa eu repetir novamente Tá. ao senhor. Tá, eu Nos já entendi. Eu vou repetir a aparecem- pergunta. Pois não. Eu já entendi. Eu vou repetir a pergunta. O valor do contrato que foi financiado com a Caixa Econômica, o apartamento do Nataílson, da parte autora, é o mesmo que consta no contrato de compra e venda? Não sei precisar de valores. Eu sei precisar das informações que eu mandei para a Caixa em relação aos contratos. Os contratos com garden aparecem a área privativa acessória. Os contratos sem garden não aparece a área privativa acessória. Com relação ao fechamento de valores, eu não tenho essa informação para lhe dar. Mas a senhora, como arquiteta, Doutor, só só mais chega- uma pergunta. Só mais uma pergunta, excelência. Eu só quero para esclarecer essa anterior, tá? Por favor. Pois não. Deixa eu lhe perguntar aqui. A senhora disse que normalmente esses apartamentos, eles têm uma tabela de preços, não é isso? Independente do que tem, do que não tem. Até por andar, você sabe que por andar é mais caro, é mais barato, dependendo da situação. E não tem essa tabela, a senhora, mesmo que a senhora não trate nessa área, né? A senhora não sabe dizer se o preço é maior, se não é, e se ele, do contrato que ele assinou, ele pagou esse valor, referente ao que tem o jardim ou não, a senhora sabe informar? Era isso, né, doutor, que o senhor queria? Eu sei que na tabela existe as colunas informando quais são os apartamentos que têm garden e quais são os apartamentos que não têm garden. Agora, a atribuição de valor a esses apartamentos, quem determina é o setor comercial. Eu pertenço ao departamento técnico, aquele que loca, que faz a parte de parcela do solo,
de fração ideal, de projeto, de aprovação, de incorporação. Essa informação sobre o valor de mercado que é vendido, eu não detenho. Tá, obrigado pela resposta. A senhora é arquiteta e urbanista, correto? Correto. Tudo bem. Você, como arquiteta e urbanista, quando você faz um projeto e que existe uma área que é maior do que a outra, essa área que é maior do que a outra, ela é mais cara ou ela é mais barata? Eu não entendi a sua pergunta. Você tem uma área de 10 metros quadrados e tem uma área de 12 metros quadrados. A área de 12 metros quadrados, ela é o mesmo preço da de 10 metros quadrados? É só uma pergunta técnica. Já que a senhora é técnica nisso. Vai depender de muitos fatores. Vai depender da localização. Sim, vai depender. Não, doutor, só mais um Deixa eu tempo. responder. Tá, eu quero reformular para que a senhora Deixa ele entenda reformular com melhor daí a clareza. resposta. Pois tá não. bom, por favor. Só para a senhora entender com clareza. Na mesma área, no mesmo local, em um mesmo empreendimento, uma área que é de 12 metros quadrados, ela é mais cara do que uma área de 10 metros quadrados? É só uma pergunta técnica, é só uma resposta técnica também, por favor. Não pode existir uma mesma área no mesmo local. Pode existir uma mesma configuração, com a mesma metragem, localizada em outros locais. O que vai influenciar? A posição, se é nascente, se é poente, a ventilação, o andar, tudo isso influencia no preço. Às vezes, um mesmo apartamento com a mesma configuração, por um ser poente, por outro ser nascente, tem valores diferentes, tem a mesma metragem. Tá, doutora Alice, só mais uma para poder encerrar. Por favor. O empreendimento Bela Sintra, ele traz duas configurações, na parte térreo, duas configurações de apartamentos, correto? Correto. Pronto. Uma tem garden, que é uma área extensiva, parecida com um jardim, é uma área maior, e outra que não possui essa área. Correto até aqui? Correto. Certo. A área que tem garden, por se tratar de uma área maior em relação ao metro quadrado, ela é mais cara do que a outra que não tem? Eu não sei os preços que foram atribuídos. O que eu sei é que existe uma lei de mercado e de oferta e procura. Entendeu? E essa lei de mercado, ela é avaliada pelo corretor, pelo cliente, pela oferta e pela procura. O mesmo imóvel que foi vendido numa certa época, um valor, um tempo depois ele pode estar mais caro porque ele valoriza. Tá, então você não sabe responder. Não, tá, então você não sabe responder. O que eu quero lhe dizer é que pode existir, sim, diferença. Mas isso é de acordo com a lei da oferta e da procura. Excelência, sem mais perguntas. Obrigada. Então. Os senhores vão apresentar, encerrada a instrução, os senhores vão apresentar em memoriais Isso, as alegações, por favor. Finais, não é isso? Tem um prazo de 15 Isso, dias excelência. comum. Tá? Prazo de 15 dias comum. Vocês aguardem só um instante que ela vai compartilhar com os senhores vão ler, vão ver se estão de acordo, se querem ter alguma coisa que não está de acordo. E aí depois nós encerramos a audiência, tá bom? Ok. Tá, joia, excelência, obrigado. Ela vai botar para visualizar. Tá? Alô? É para aguardar. Conseguiu, Maria? Tá carregando. Alô? Eu estou escutando. Tá aparecendo. Tá carregando, que tá meio lenta a internet. Ó. Apareceu para os senhores? Ainda não. Para mim não, também. Tá branca a tela.
Para mim ficou tudo preto. Eu vou ter que ler então para os senhores, porque para mim ficou. Eu não estou vendo nem os senhores, já está tudo preto a tela. Se o senhor, se ela vai ler, se tiver acrescentar alguma coisa para não concordar, o senhor só falem, tá bom? Aos 10 dias de junho de 2021, dando início à audiência designada neste juízo às 9h30, onde se acha presente doutora Alice de Souza Rocha, juíza de direito titular da 5ª Vara Civil, comigo assessora adiante declarada. Presente a parte requerente, Nataílson Araújo Moraes, acompanhado de seu advogado, doutor José Augusto Santos Ferro Filho, OAB-MA 9523, com procuração nos autos. Presentes os requeridos, Bela Sintra Prime Limitada e Construtora Escudo Indústria e Comércio Limitada, representados por seu preposto Fernando Palácio do Ailib, acompanhado de seu advogado, doutor Bruno de Lima Mendonça, OAB-MA 5769, com procuração nos autos. Dando início à audiência de instrução propriamente dita, a meritíssima juíza passou ao depoimento pessoal da parte autora, senhor Nataílson Araújo Moraes. Logo em seguida, passou ao depoimento pessoal do preposto das requeridas, senhor Fernando Palácio do Ailib. O advogado do autor requereu litigância de má-fé, que será decidida ao final da ação. Me tiraram. Tiraram o seu ninguém. A parte autora trouxe a testemunha Adriano Braga Colari de Brito para ser ouvida em banco. Contudo, não apresentou o rol preteritamente, motivo pelo qual o advogado da parte ré se manifestou, se opondo à oitiva da referida testemunha. Eis que a mesma não for arrolada no prazo legal, conforme ditames da lei processual. O advogado da parte autora afirmou que em despacho foi determinado que trouxesse a testemunha em banca de audiência, argumentando que nota-se que o artigo 450 do CPC dispõe que, abre aspas, sempre que possível, fecha aspas, contará um rol de testemunho. Nesse sentido, nota-se que o referido dispositivo prevê uma circunstância de possibilidade e não de obrigatoriedade no que tange à identificação categórica da testemunha. Daí a possibilidade da sua não qualificação, ou seja, a apresentação prévia do rol. A meritíssima juíza esclareceu que o artigo 450 do Código de Processo Civil aduz que, abre aspas, sempre que possível, fecha aspas, apresentará, abre aspas, a qualificação da testemunha, fecha aspas. Mas que o rol é indispensável ser apresentado previamente para que a parte adversa possa contraditar a referida testemunha. Assim, o advogado do autor deveria ter apresentado o rol preteritamente à audiência, conforme disciplinado por lei no artigo 407, que dispõe: incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao designar a audiência de instrução, depositar em cartório o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, a profissão, residência e o local do trabalho. Omitindo-se o juiz, o rol será apresentado em até 10 dias antes da audiência. Assim, passou a oitiva da testemunha das requeridas: Maria Betânia Paiva Cavalcante Santana, brasileira, divorciada, arquiteta e urbanista, residente na Rua das Patativas, número 1, apartamento 204, bairro Ponta do Farol, São Luís, Maranhão. Os depoimentos de oitiva seguem em anexo através de link do YouTube a ser disponibilizado no sistema PJE. A meritíssima juíza deu por encerrada a presente instrução, determinando de logo prazo comum de 15 dias para que as partes apresentem as alegações finais em forma de memoriais. Com ou sem a apresentação das alegações finais no prazo estipulado, venham os autos conclusos para aprovação da sentença, observando-se a ordem cronológica. Como nada mais havendo constar, determinou meritíssima juíza o encerramento do presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai por todos assinados. Eu, Mariana Nogueira, assessora, digitei e subscrevo. São Luís, 10 de junho de 2021. Estão todos de acordo? Estou de acordo, excelência. Doutor Sim, excelência. Bruno, né? Doutor Isso. José Augusto. Tá? De Sim, acordo? Então, tá. Vou dar por encerrada a discussão. Bom dia a todos, tá bom? Essa audiência. Bom dia, bom dia a todos. Bom trabalho. Bom dia. Obrigada, igualmente.